Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? Mais uma live e hoje vamos falar sobre onde está o cliente ideal, né? Tem cliente ideal para cartazista? Tem. Eu posso provar para você que tem. Vamos falar um pouco hoje sobre isso, né? E o cliente ideal, ele existe, né? Ele existe e está na sua região, né? Está lá esperando por você, que é cartazista, né? E, né, para quem não me conhece, meu nome é Gelson Fernandes, né? E o achar o cliente ideal, né, não é difícil, mas, né, eu vejo que é uma das maiores, né, dificuldades dos cartazistas. Não achar o cliente ideal, né? Tem um ponto que eu falo que é, né, entre a lacuna e o ponto cego, né? Para quem já é cartazista, né, tem o ele tem como ponto cego, né, esses pequenos estabelecimentos, então ele fica fazendo o estabelecimento grande. E para quem, né, não é cartazista, né, tem como lacuna e ponto cego, né, não percebe. Né? Por quê? Porque está acostumado a ver a profissão cartazista fazendo grandes estabelecimentos. Né? E o meu formato, né, o formato que eu trabalho hoje, né, é mostrar, é deixar isso claro, né, é transformar isso, né, tirar o ponto cego e tornar isso para você uma lacuna. Né? E a lacuna, o que é a lacuna? A lacuna é aquilo que a gente consegue resolver. A lacuna a gente consegue resolver, a gente vai falar hoje sobre isso, né? Como identificar o cliente ideal e para você vai se tornar isso uma lacuna. E a lacuna, como a gente consegue resolver, aí depende o quê? Se eu quero resolver ou se eu não quero resolver. Né? E o que eu vejo hoje, né, para muitos cartazistas já, ou para quem está do zero, ainda não entrou na profissão, né, eles têm essa lacuna. Mas tem uma coisa que impede, e talvez seja isso que te impeça, né, de se tornar um cartazista, de sair do zero e se tornar um cartazista, ou um cartazista que, né, já com experiência, né, de conseguir clientes, que sabe o que é? Timidez. Timidez. Ah, eu sou tímido, eu não consigo conquistar clientes novos. Né? Eu fico esperando, né, que o cliente me procure e aí sim eu faço o trabalho para ele. Então, deixa eu falar uma coisa para você, né, muito importante. Muito importante. Você sabia que eu também sou tímido? Ah, sou tímido. Né? As pessoas falam, mas você é tímido, como é que você tem um canal no YouTube? Né? Quem tem um canal no YouTube não é tímido. Né? E, na verdade, o que deixa a gente tímido? Né? É o medo do desconhecido. Né? Quando a gente desconhece aquilo ali, a gente gera para a gente mesmo, né, uma desculpa. Né? E não estou falando que você está dando desculpa, mas a gente gera, né, para a gente mesmo uma desculpa. Talvez a gente já venha acostumado a gerar desculpa, né, a vida inteira. Quando a gente vê uma situação onde vai desafiar a gente vê o que eu posso, né, gerar como desculpa para mim para que eu não faça aquilo ali. E a gente vem, né, fazendo isso. E aí isso vai gerando na gente o quê? Toda vez que eu tenho um desafio, eu gero uma desculpa. Eu tenho um desafio, eu gero uma desculpa. E aí o que é mais cômodo, né? O que é mais fácil? Né? Quando a gente fala que tem que conquistar o cliente, que tem que ir lá e meter a cara. Ah, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Né? É o medo do novo, né? Isso é medo, né? E isso eu consigo te ajudar. Eu consigo te ajudar a resolver esse problema, né? Eu também sou tímido, eu também tenho medo. E como é que eu resolvi isso? Né? Vai lá e faz com medo mesmo, né? Vai lá e faz, né? E conforme a gente vai fazendo, a gente vai aperfeiçoando, vai melhorando, né? A consistência faz isso com a gente, né? Primeiro a gente começa, né, sendo constante e depois a gente vai melhorando, né? Depois a gente vai refinando. E, né, a gente só consegue ficar bom em alguma coisa, né, refazendo algumas vezes, né? E aí é o que eu falo para você, né? Se você está com medo, né, tá com medo de conquistar o público, tá com medo de chegar no seu cliente, né, vai com medo mesmo, né? Vai com medo e saiba, né, a primeira conquista, né, a primeira abordagem é sempre a pior. É sempre a pior. Você vai abordar ele pela primeira vez, vai ser a sua pior abordagem. E aí sim, você vai abordar o cliente pela segunda vez, já vai ser melhor. Vai abordar pela terceira, vai melhorando. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai melhorando, né? É inevitável. E com isso, né, a gente fosse botar um ponteiro, né, igual aqueles, como é que dá, um RPM, né, que vai marcar, né, quanto que você está de medo, né, de insegurança, né, você ia ver que cada conquista que você vai fazendo, o seu medo, né, a sua insegurança, ela vai diminuindo,
né, até o ponto que você vai fazer, né, sem problema. Né? Hoje eu estou na live aqui, essa live é a número 85, 86, né, mais ou menos por aí. Né? E um dia eu tive que fazer a minha primeira live. Eu tive que fazer a primeira live. E como é que eu fiz? Tímido, com medo, né, inseguro, mas eu fui lá e fiz, né? Eu fui lá e fiz. Por quê? Vai com medo mesmo e depois melhora, né? Conforme a gente vai fazendo, primeira live tinha que entender, né, como é que funcionava o YouTube, não sabia nem onde apertava os botões, como é que funcionava o Instagram, não sabia nem onde apertava os botões, né, para onde que eu olhava, e ficava vidrado olhando para a câmera igual uma estátua, né? Hoje eu não esquento mais para a câmera, olho para a imagem, olho para a câmera, olho para o nada, né? Por quê? Porque a gente vai se soltando, a coisa vai ficando comum, né? E conquistar o cliente, né, vai acontecer com você da mesma forma. Por isso que eu falo, né? As pessoas que vêm, né, e contam com a minha ajuda para conquistar cliente, para poder sair do zero e fazer o seu primeiro cartaz, né? Por que consegue? Porque tem um método, tem um sistema que vai levar ela com passo a passo e falar assim, né? Isso é assim mesmo, né? Com esse aqui não foi diferente, com esse aqui não foi diferente, com aquele ali não foi diferente, né? É o que eu falo, os alunos que passam pela turma do cartaz de A a Z, né, que saem do zero, eles saem do zero e entre 6 a 8 semanas eles estão conseguindo o primeiro cliente. E eu posso dizer que a maioria deles ali eram tímidos, né? Que a maioria, né, nunca tinha pego num pincel antes, né? Que não conheciam nem as tintas, né? Tem cartazista que vem que já faz o cartaz no kit escrita e para ele é mais fácil, né? Porque ele já vem com uma bagagem, né, de coordenação motora, já facilita o processo para ele. Então eu consigo te ajudar se você faz cartaz no kit escrita e quer migrar para o pincel, né? Quer ter o seu cartaz, né, diferenciado no meio da maioria, né? Sair da média, né? Como eu falo, né? A gente ser fora da média, né? O que é a média? A média é o que a maioria faz, né? Não quer dizer que seja bom ou ruim, só é se estar na maioria, a gente vai estar ganhando igual a todo mundo. A maioria é isso, então, se a gente faz o mesmo cartaz da maioria, a gente ganha igual a todo mundo. Se a gente atende os mesmos clientes da maioria, a gente não tem como diversificar o nosso ganho. Agora, quando a gente, já que a gente vai atacar, né, no bom sentido, os mesmos clientes da maioria, então a gente tem que levar um quê? Um cartaz diferenciado. Então, quando a gente leva um cartaz diferenciado, né, a gente vai, né, ter a gente vai poder cobrar um preço diferenciado. Né? Então, tudo isso, né, eu consigo ajudar, né, se é o seu caso. Se você tá do zero e quer se tornar um cartazista, eu consigo te ajudar. Se você já é um cartazista que faz com kit escrita, quer migrar para o pincel, né, ter essa possibilidade, né, de abrir o horizonte, né, de trabalhar com várias superfícies, né, usando a mesma técnica, né, porque a técnica da escrita, né, escrita com pincel, você vai aplicar isso em outras superfícies, vitrine, cavaletes, paredes, né, plaquinhas de lettering, né, e eu consigo te ajudar. Então, né, se você tem interesse nesse conteúdo, fica comigo, por quê? Porque hoje a gente vai falar, né, sobre isso, né, já estamos falando sobre público, né, e, né, eu vejo, né, pelos depoimentos dos meus alunos, né, eu tenho uma ligação de boas-vindas, e essa ligação de boas-vindas, né, traz isso para mim, né, traz essa riqueza de conteúdo de qual a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade hoje é conquistar cliente. Mas por quê? Porque eu sou tímido, né? Porque eu não sei como abordar, eu não sei qual o tipo de estabelecimento que precisa de cartaz, né? Então, tudo isso são as coisas que eu escuto. Por isso, hoje eu tenho o quê? Um conhecimento a mais para trazer. Por quê? Porque eu convivo, né, com vários exemplos, né? E aí eu pego esses exemplos e falo assim, mas esse aqui, o seu problema é timidez? Então, vamos resolver o seu problema de timidez. E como é que a gente resolve o problema de timidez para quem pensa, né, e colocou na cabeça que é tímido? Porque não é timidez, é simplesmente o medo, né, de chegar lá e levar um não. Né, se o problema fosse não. Eu hoje, como é que eu lido com o não, né? É o que eu falo, né? Eu lido com o não de certa forma, ó. Para cada cliente, né? Vamos dizer que para cada 10 clientes que eu visite, né, eu ganho um sim, né? E eu ganho 9 não. Né? Qual o problema de eu levar 9 não? Significa que quando eu levo 9 não, eu estou perto de conseguir um cliente. Então, cada não, quando eu vejo o não dessa forma, eu vejo o quê? Que cada não está me aproximando de um cliente, sim. Né? Porque eu não vou, eu mesmo com a qualidade de cartaz que eu tenho, eu não ganho sim sempre. Não ganho, é normal, né? Às vezes o momento da pessoa é um momento diferente, né? Eu, às vezes, visito um cliente numa semana, né? Faço a oferta, ele não quer. Volto na outra semana, oferta novamente, ele continua não querendo.
passo na terceira semana, falo, ó, tô por aqui, se precisar de mim, ele continua não querendo. Eu dou um espaço, né? Deixo ele esfriar a cabeça, depois eu volto novamente, né? Tentando. E tem cliente, né? Hoje eu tenho um cliente que talvez seja um dos meus melhores clientes, né? E eu levei mais de levei a 3 a 4 meses para conquistar ele, né? Toda vez passando lá, passando lá, passando lá, e ele não queria. E a hora que ele aceitou, né? Ele se tornou o meu melhor cliente, a pessoa que eu tenho uma satisfação imensa de fazer o mercado dele. Né? Por quê? Porque depois que ele viu que o negócio funcionava, né, que ele quebrou essa resistência, porque o que às vezes a gente precisa é quebrar a resistência do cliente. Agora, eu não posso ter medo do não. Eu não posso ter medo do não. Né? Eu tenho que entender que o não faz parte e cada não, ele me aproxima do sim. É uma estatística. Né? E agora, cada cartazista, né, cada pessoa, ela tem que entender qual o número dela, né? E ela só vai entender esse número quando ela for para campo, né? E como é que vai para campo? Ah, mas eu sou tímido, como é que eu vou para campo? Com técnica, né? Às vezes a gente não vai para campo porque a gente não sabe como abordar. E tem uma abordagem que é muito comum, né, de venda, né, que as pessoas fazem que é totalmente errado. E aí sim, a quantidade de não vai ser muito maior, né? Por que essa quantidade de não vai ser muito maior? Porque é um tipo de abordagem que você vai atingir só um tipo de cliente, né? E existe uma pirâmide de clientes, né? Eu falo isso em outro vídeo, né? Da pirâmide de cliente, que quando você oferta dessa forma, né? Você vai em busca do seu público, em busca do seu cliente, e você oferta dessa forma, né? Você vai atingir só o cliente número um, que é aquele cliente que ele está desesperado pelo cartazista, que é, opa, ei, você quer meu cartaz? Eu sou cartazista, você quer meu cartaz? Quando você oferta dessa forma, né, você consegue cliente? Sim, você consegue cliente sim. Mas você vai conseguir o cliente número um da pirâmide, que é o cliente que ele está desesperado para arrumar um cartazista. E aí você passou na frente dele, ofereceu, ele aceitou. E se você fizer isso, né, todos os dias buscar esse tipo de cliente, você também vai conseguir cliente. Porque todos os dias, né, se você bater na porta certa, vai ter um cliente lá desesperado por um cartazista. Você vai ter que bater em muita porta para você achar esse tipo de cliente. Mas ele existe. Agora, tem o cliente número 2, né? Que se a gente tem abordagem para lidar com ele, né? Fica mais fácil. E tem o cliente número 3, que é onde eu gosto de atingir, que é onde eu levo os meus alunos, né, a terem essa mentalidade de ir atrás do cliente número 3, que eu vejo que é um ponto cego para a maioria dos cartazistas. Né? A maioria dos cartazistas não conseguem perceber, né, que tem cliente na faixa 2 e cliente na faixa 3. Né? Eles só vão atrás do cliente faixa 1 ou nem vai atrás, né? A maioria fica esperando aparecer uma oportunidade quando fala assim, ó, fulano de tal está contratando cartazista. Aí a pessoa vai lá e fala assim, ó, sou cartazista, soube que o senhor está procurando cartazista, né? O senhor quer fazer um teste? Né? Tem gente que vai, né? Ou fica esperando que alguém chame ele em casa e fale assim, ó, o mercado tal está precisando de cartazista, vai lá, né? Te indiquei. Aí a pessoa vai indicada pelo outro. Por quê? Medo. E esse medo está atrelado ao quê? Ao não, né? Medo de levar não. É uma coisa egoísta, né? É o nosso ego, né? Vem da gente. A gente tem essa preocupação, né? Com o outro, né? Se o outro, né, vai gostar, se o outro não vai gostar. Gente, e o que quebra isso, quebra essa timidez é eu pago meus boletos. Né? Quem paga meu boleto sou eu, não é o outro. Né? Se a parada apertar para o meu lado, né, aí sim, né, vai ficar difícil. Então, antes que fique difícil, né, eu preciso fazer o quê? É quebrar isso, é quebrar essa timidez e ir atrás do cliente. Né? E como é que a gente vai fazer isso? Aí agora é que vem o ponto, né? O cliente, né, ele está disponível em todas as regiões. Todas as regiões têm cliente. Tem cliente número 1, tem cliente número 2 e tem um cliente número 3. Né? O cliente número 3 é o nosso, é o cliente fora da média que a gente vai buscar. Né? E a coisa boa, quando a gente trabalha nesse formato, né, o formato que eu ensino, é que a gente escolhe o cliente que a gente quer trabalhar. A gente consegue ter uma carteira de cliente, né, que futuramente, né, não é da noite para o dia, nem uma semana, né? Não tem resultado rápido, gente. Né? Tem gente que quer, não, porque em uma semana eu vou estar lotado. Né? Vai se enrolar. Né? Pode até conseguir pegar cliente, mas não vai conseguir dar conta, porque não vai ter organização, né, de ajustar o tempo para isso. Então é importante o quê? A gente dar tempo ao tempo. Né? A gente entender o quê?
como é que a gente conquista o cliente, como é que o cliente é bom e como é que a gente vale a pena estar com ele. Então, vamos lá. Né? Vamos para a pirâmide, então, né? Pegar essa pirâmide do cliente número 1 e como é que a gente conquista ele. Esse é fácil. É o cliente que sabe, né, que precisa de um cartazista. É o cliente número 1, que é o mercadão, né, o atacadão, grandes estabelecimentos que a gente já está acostumado a passar lá e a fachada está cheia de cartaz. Né? Só que ali é mais fácil de você conseguir, né, ser aceito, mas é mais fácil de você conseguir emprego, né, de você conseguir trabalhar. Por quê? Porque esses mercadões já costumam ter cartazista e quando perde o cartazista, rápido eles arrumam outro, porque eles sabem a necessidade do cartazista, né? Então, né, eles vão treinar alguém lá dentro do mercado e vão botar para fazer o cartaz, né, que é uma vantagem da gente que trabalha com pincel, né? Se alguém escolher um tipo de cartaz do tipo nosso, é muito difícil, eu diria que hoje, do jeito que está o mercado, quase que impossível a gente ser substituído por outra pessoa que faz com pincel, porque a quantidade é tão pequena, né, que o cliente que gosta do trabalho com pincel, ele não contrata o cartaz de kit escrita, né, a não ser que ele não tenha outro cartazista, ele veja necessidade. Por isso eu vejo hoje uma baita vantagem em quem trabalha com pincel, né, e eu falo isso porque eu trabalho com pincel e quem acompanha aí sabe, né, que não me falta trabalho, não me falta cliente e não me falta tempo e eu trabalho em casa, né, e você também pode chegar nesse ponto. Né? Então é o quê? É uma questão de adaptar, né, e mudança de mentalidade, né, entender que você também pode, né, e que se você faz com kit escrita, né, e tem uns mitos que acontecem, porque com kit escrita, né, a tinta seca mais rápido, né, com kit escrita eu faço mais rápido, com kit escrita o material está todo na mão, né, cara, e é tudo mito. Por quê? A gente que faz com pincel, né, e eu falo isso por quê? Porque meus alunos aprendem a fazer com pincel e depois que eles aprendem a fazer com pincel, eles não querem voltar para o kit escrita, né? Alguns usam kit escrita só para fazer as letras pequenininhas, né? Vai ali no quando tem uma informação pequenininha que eu escrever igual escreve na caneta, aí faz na pequenininha, aí usa o kit escrita só nas letrinhas bem pequenininha. Mas a parte de cartaz mesmo de escrita, né, dá preferência a fazer com pincel. Primeiro, gera a característica, e outra, né, esse negócio de seca mais rápido é mito, porque você vai fazer um cartaz, né, enquanto você fez um, você bota ele para secar, você vai fazer o outro, você bota para secar, você vai fazer o terceiro. Quando chega no terceiro, no quarto, o primeiro já está seco, né? O primeiro já está seco. E quanto tempo leva isso? Leva, dependendo da temperatura, né? Pode levar de 10 minutos a 20 minutos, né? Que não é um tempo, é o tempo de tomar um café. Acabei de pintar todos os cartazes, vou tomar um café, pronto. Então, seca rápido. Que urgência é essa do cartaz que seca rápido? No ruim de tudo, é aquela pistola de ar quente para secar o cartaz, se for tão urgente assim o cartaz, né? No meu caso, eu pinto em casa, né? O formato que eu ensino aos meus alunos, pintar em casa, né? Então, vai tirar, vai deixar secar para entregar no dia seguinte ou para entregar algumas horas depois, né, já vai estar seco, né? A gente trabalhar com aquilo que a gente tem. Né? Material tudo popular, né? O material que eu né, oferta aí para os meus clientes é material popular. Tinta está na mão, corante, né? Tudo na mão, papel mesmo que eu uso papel para cartaz, sendo que eu uso branco, né? Porque o branco não é um papel exclusivo para cartaz, é um papel exclusivo de gráfica, né? Para fazer embalagem, para fazer calendários. Então, o papel ele costuma ser mais barato e de mais fácil acesso, porque é um papel que não está exclusivo para cartaz. Então, são algumas vantagens. Né? Então, quando a gente vai ofertar isso para o nosso cliente, né, quando a gente mostra isso para ele, né, para o cliente, aí tem o cliente número 1 que eu estava falando, né? A gente mostra isso para ele já sabe o que ele quer. Então, ele vai te contratar se ele está precisando. Aí tem o cliente número 2, né, onde a gente tem que quebrar o medo, né, a timidez, né, e a gente quebra isso aqui fazendo, né, e não é difícil fazer quando a gente tem técnica, né? Quando a gente não tem técnica, né, a pessoa que nunca dirigiu, ela entrando no carro, ela fica apavorada, fala assim, cara, como é que eu vou dirigir, né? Se você dirige, você sabe que foi assim com você, porque todo mundo que dirige passa por isso, né? A não ser aqueles que começaram a dirigir quando era criança, né? Que teve gente, pelo menos na minha época era muito comum, né? Os pais que tinham carro, os filhos começavam a dirigir ali no colo do pai, né? Meu pai nunca teve carro, então eu só fui aprender a dirigir na autoescola e comigo, né? Que aprendi na autoescola não foi diferente. Eu também tinha medo, né? Eu ficava pensando assim, cara, como é que eu vou botar um carro daquele tamanho na rua, né? Como é que vai controlar aquele negócio? Eu tinha medo. Mas aí quando vem um passo a passo, uma técnica, né?
uma velocidade controlada. E aí sim, a gente vai, né, ganhando confiança, né? Eu lembro que quando entrei na autoescola, a gente passava, né, o primeiro dia, né, a gente não podia passar da terceira marcha, né? Era a primeira, segunda e terceira e voltava, primeira, segunda, terceira voltava, ia para uma ruazinha bem calma, né, para ficar passando naquelas lombadas, né? Aqui no Rio é chamado de quebra-mola, né? As lombadas, para ficar treinando o passar a marcha, né? Mas na minha cabeça de aprender a dirigir, era o quê? É que eu já ia pegar o carro e já ia sair andando, né? E quem está aprendendo a fazer cartaz, né, pensa que é pegar ou fazer o cartaz, já é pegar o pincel e sair escrevendo. Pensa que vai sair para conquistar o cliente, pensa que vai sair, vai passar pela rua e fala, eu quero meu cartaz aqui, ó, tem um cartaz, sou cartazista, papapá, né? Aí vou oferecer 1, 2, 3, 4, 5, quando chegar ao final do quarteirão, né, fechou com 5. Não, não é assim. Por quê? Porque tem técnica, tem passo a passo, né? E aí vem o quê? Vem aonde a gente, quando a gente tem essa técnica na mão, tem o passo a passo, essa timidez, ela é quebrada. Essa timidez, eu sou tímido, não vai ser mais tímido. Por quê? Porque você vai ter uma técnica, né? E com técnica, as coisas vão fluindo. E quando você tiver um não, né, faz parte do negócio, você entende que o não faz parte, você fala, opa, estou mais próximo do sim. E quando você tem outro não, opa, ficou mais próximo ainda. Quando você tem outro não, caramba, estou quase chegando. Quando tem outro não, você vai vendo que você está aproximando do sim. Opa, veio o sim. E aí vem uma carreira de não novamente. Por quê? Porque é estatística. Se vier 2 sim, um atrás do outro, né, pode ter certeza que depois vai vir não, né? Faz parte. E quando a gente sai de casa sabendo que o não, né, ele faz parte do nosso negócio, né, que a gente vai para a rua conquistar cliente e a gente vai voltar, né, a gente vai trazendo na nossa bagagem alguns nãos e alguns sims. Opa, então tô dentro da parada, né? É diferente de quem não sai, de quem não vai, né? Porque a gente fica parado, aí sim a gente não vai conquistar cliente, né? E aí tem o cliente número 2, né? O que é o cliente número 2? É o cliente que ele sabe que ele precisa do cartaz, mas não é o momento dele, né? Eu faço muito cartaz para o cliente 2. Eu hoje, né, faço o cliente 1, mas de estabelecimento pequeno, que é mercado e hortifruti, é o cliente 1. Ele sabe que ele precisa do cartazista, né? Mas ele sabe que precisa do cartazista, se o cartazista aparecer, ele pega logo e ele não vai ficar sem cartazista, né? Sendo que a maioria dos estabelecimentos pequenos, eles precisam do cartazista, mas quem faz o cartaz? Né? Coloca para mim aí no estabelecimento quem é que faz o cartaz, né? Coloca no comentário, coloca aí no chat, né? Se você estiver vendo, né, ao vivo aqui comigo agora, né, coloca no comentário aí, e se você estiver vendo na regravação, né, coloca no chat, né? O cliente número 1, né, do estabelecimento pequeno, né, ele precisa de um cartazista. Mas como é que ele resolve o problema dele? Ele sabe que ele precisa do cartazista, né? Ele tem cartaz na loja dele, mas ele não tem um cartazista, né? Por que ele não tem um cartazista, né? Porque ele faz o cartaz dele. Ou ele faz, ou ele tem um funcionário lá que faz de qualquer jeito. E aí a gente fica, né, como cartazista ou quem está do zero, que está começando a sair para prospectar, fica pensando que esse mercadinho, que esse estabelecimento não quer um cartazista. Mas ele quer, ele só não pode pagar. Na cabeça desse mercado, né, pagar um cartazista é um salário mínimo, ou um salário de cartazista, um salário mínimo do cartazista, que é mais do que um salário mínimo, né? Vou ter que pagar o salário mínimo de um cartazista, mas não tenho demanda aqui para um cartazista. Aí entra o quê? Entra o cartazista fora da média lá. Né? O cartazista fora da média vai lá e fala assim, vamos fragmentar isso. Né? Hashtag fragmentado. Né? Coloca aí para mim aí, hashtag fragmentado. Né? Coloca aí no chat, coloca no comentário. Hashtag fragmentado. O que é o hashtag fragmentado? A gente vai lá e vai fragmentar. Né? Vai fragmentar o quanto a gente vai receber, vai fragmentar o nosso tempo de trabalho, vai fragmentar, né, a quantidade de trabalho que a gente vai ofertar, que a gente vai entregar. Como é que a gente faz isso? Né? Um estabelecimento pequeno, né, que o proprietário, né, o dono faz, ou um funcionário lá faz um cartaz de qualquer jeito, né, e você vai lá e oferta para ele uma possibilidade, né, de fazer o mercado dele, voltando, né, a gente está no mercado, no cliente número 1, por que ele aceita? Ele aceita por quê? Porque quando você fragmenta e fala assim, ó, eu faço o teu mercado, você não vai precisar pegar um funcionário seu para fazer. Eu faço, né? Isso vai te custar ganha-ganha. Isso vai te custar, né? No meu caso, R$ 75 por semana. Né? E você vai ter direito a X números de cartazes.
né? Toda semana, né? Não pode passar disso, porque senão toma prejuízo, né? E você também não pode falar um número muito alto, né, de cartaz para poder pegar uma semana, uma diária, uma semana, né, muito elevada, porque senão ele também vai ficar caro para ele. Então é o ganha-ganha. Você vê o que atende, né, o estabelecimento. Se o estabelecimento atende 10 cartazes, né, dá o preço como 10 cartazes para ele. Né? Se o estabelecimento comporta menorzinho, pequenininho, cabem só 5 cartazes, mas você quer tentar um trabalho recorrente ali de toda semana, que é o mercadinho, o hortifruti, né, oferta para ele 5 cartazes, né, mas tenta pegar esse cliente, né, como um cliente fixo, né, em vez de ele te pagar por diária, né, ou por cartaz, né, tenta pegar por semana. E aí você vai falar para ele, ó, eu dou conta da sua loja, né, a responsabilidade do cartaz da sua loja é minha, né, e toda semana eu vou passar aqui, ou 2 vezes por semana, né, vou passar aqui, e toda vez que você precisar de cartaz, você fala comigo, desde que não passe do número de 10 cartazes por semana. E aí, o que eu falo quando eu falo de 10 cartazes, né? 10 folhas, mas o estabelecimento pequeno, dificilmente eles precisam de cartaz grande, eles vão precisar, a maioria, de meia folha ou um quarto, né? Mas aí você vai trabalhar isso para dar seu preço, né? 10 folhas, né? 10 cartazes, né? 10 folhas de duplex, né? Dão 20 cartazes pequenos, né? Tem um hortifruti que eu faço, que a frente dele são 12 cartazes. Como eu boto ele dobrado, para quem está dentro do estabelecimento ver e quem está fora ver, né, ficam 24 cartazes. Né? Então, ali são os 10 cartazes por semana. Né? Na verdade, ele passa um pouquinho. Mas como ele não me pede toda semana, para mim não é prejuízo, porque eu faço uma semana, a outra eu não faço. Aí eu faço uns cartazinhos pequenos para dentro. No final das contas, né, não passo o meu número de cartaz e eu tenho um cliente fixo que me paga toda semana para eu fazer. Tem o mercado que é a mesma coisa, né? Ele não tem, a frente dele cabem 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Cabem 15 cartazes, né? De meia folha. Ou seja, não dá, né? 15 de meia folha, né? Dão, né? Vai dar 8 folhas, né? Daria 16, né? Vão dar 8 folhas grandes, ou seja, não bate as 10 folhas. Então, eu também tenho ali o quê? Uma vantagem. E aí eu jogo cartas para dentro da loja, né? Boto os... Então, no final das contas, bate esse número. Esse é o cliente número 1, esse é o cliente que me paga recorrente, né? Que eu fui lá e reconheci, ofertei, né? E consegui. Que esse é mais fácil de conseguir quando a gente tem a mentalidade de olhar um estabelecimento e perceber, opa, quem faz aquele estabelecimento, né? E a oportunidade está aí, a oportunidade está aí, quem faz aquele estabelecimento é o proprietário ou é um funcionário que não é cartazista. E aí a gente tem que ir lá e ofertar para ele. Quando a gente oferta, né, dando a opção dele de fragmentar, né, que ele pode me pagar só um pedacinho de salário de um cartazista para ele ter um cartazista, ele quer. Ele quer. Você vai se surpreender quando você fizer a, a, sua, a sua visita aos mercados e ofertar isso. Né? Mas é mercado que não tem o cartazista. É mercado que quem faz é o funcionário, é o mercado. Agora, se tem cartazista, não. Né? Eu não aconselho aluno nenhum meu, né, ir para tentar ofertar, para tentar pegar cliente de quem já tem cliente. Né? Se é um cartazista que está lá, mesmo que ele não seja, né, que você olhe e fale assim, mas o meu cartaz é o melhor que o dele. Não, deixa ele. Né? Tem trabalho, tem mercado, tem estabelecimento suficiente. A gente não precisa fazer isso. Né? Eu falo que cartazista, a gente não tem concorrente, a gente tem parceria. Né? Deixa ele lá. Né? E se puder procurar conhecê-lo, é melhor ainda. Né? Fazer amizade com essa turma. Né? É um tal de cartazista indica, né? O outro, por quê? Porque não dá para dar conta. Chega uma hora que o cartazista não dá conta. Né? A gente tem que indicar mesmo para os amigos aí. Então, segundo estabelecimento, né, é o mercado ou estabelecimento, o mercado não, é o estabelecimento que precisa do cartazista e ele sabe que né, o cartaz vai fazer diferença, mas ele deixa para depois. Por quê? Porque ele é o tipo de estabelecimento que não tem cartaz o tempo inteiro, mas ele gosta de botar uma propagandazinha na loja dele. Né? Ele gosta, que é o quê? A loja de ração, que é o depósito de bebida, que é um açougue, né, uma peixaria, né? Essa é, falei material de construção, né? Se eu não falei, estou falando material de construção. Esses estabelecimentos, eles sabem da importância de um cartazista. Eles sabem.
mas ele deixou para depois. Mas se você passa oferecendo, ele fala, pô, estou precisando de um cartaz mesmo, vou fazer uma propaganda assim. Agora, não é chegar no estabelecimento, ei, quer meu cartaz? Sou cartazista. Esse tipo de abordagem, a gente espanta, né, o cliente. Né? O cliente, ele se assusta, ele vê um desespero ali. Ele fala, opa, esse cara só quer me vender. Né? É igual quando as pessoas, né, hoje, né, tá muito comum, não sei se para vocês é assim, mas para mim é, toda hora eu recebo ligação que eu não atendo mais. Né? Meu telefone eu já nem atendo mais. Eu olho ali um número qualquer, eu nem atendo. Por quê? Porque eu vejo um desespero de tanta ligação. Né? Eu estou aqui gravando, o telefone está no mudo, porque senão daqui a pouco ele toca. Né? É um desespero. Isso não é nada atraente. E a gente, quando vai ofertar alguma coisa para o nosso cliente, a gente não pode se mostrar desesperado. Né? Se a gente se mostra desesperado, né, isso não é nada atraente. Não é nada atraente. A gente precisa ser atraente para o nosso cliente. E como é que a gente vai ser atraente para o nosso cliente? Né? Observando lá no estabelecimento dele qual é a necessidade. Lembre-se, é um ganha-ganha. Não é só eu que vendo. Né? Eu vendo um benefício para o meu cliente. Né? Quando eu vendo o meu cartaz, eu estou vendendo um benefício. Se eu entender que o meu cartaz é para o meu cliente vender mais, e eu vou com essa mentalidade de tentar dar resultado para o meu cliente, eu consigo vender mais. Né? E muita gente vai ofertar o seu cartaz, o seu produto, né, pensando nele próprio. Ah, eu vou lá, porque se eu fechar ali, eu ganhei mais um cliente. Não, né, vai pensando no seu cliente. Eu vou lá, porque se eu fechar ali, é mais um cliente, né, que vai melhorar o movimento da loja, e aí sim, ele melhorando o movimento da loja, eu tenho mais um cliente. Né? Se ele tem resultado, eu tenho resultado. Né? Se a gente sempre pensa, né, o vendedor, né, e nós somos vendedores desde que nascemos, né, a criança nasce já vendendo, né, a manha dela para conseguir o que ela quer, né, quando uma criança chora porque quer mamadeira, né, é um tipo de venda, é uma persuasão, né? Opa, eu vou vender uma manha e eu vou ganhar uma mamadeira. Né? É isso. Então, a gente tem que ver o benefício do, do produto. Né? Se eu oferto um cartaz, eu oferto, né, eu estou vendendo alguma coisa, eu tenho que olhar para o meu público e ver se ele pegar isso aqui, se ele consumir, qual vai ser o benefício. Né? Se eu entendo isso, eu vendo. Né? Por que eu vendo curso de cartaz? Por que eu vendo o meu curso de cartaz e eu coloco o meu aluno para ter resultado de cliente? Né? Porque eu sei que, para a maioria dos cartazistas, né, a maior dificuldade é quebrar essa timidez. Né? É chegar no cliente, é ter mais cliente. Né? E aí eles olham como mercadão e falam assim, cara, isso aí para mim, eu não quero, porque eu não sei como chegar lá. E aí eu tô o quê? Eu, como no meu curso, eu falo, eu levo ele até essa solução. E aí o negócio torna-se atraente. Por quê? Porque não é só vender meu curso, é vender o curso de maneira que o outro tenha resultado. Porque senão não funciona. E quando a gente vai ofertar o cartaz, é a mesma coisa. Né? Quando a gente vai vender qualquer outra coisa, né? Vai vender sabonete, né? A gente não vende sabonete mostrando para o outro, né? Que olha aqui, ó, meu sabonete. Né? Se você comprar 10, eu vou para casa com 10 reais no bolso, porque eu vendi 10 sabonetes de R$ 1. Não. Você vai comprar o sabonete, né? Você vai imunizar a sua pele, né? Vai matar as bactérias, vai ficar perfumado, vai fazer espuminha, seu banheiro vai ficar mais cheiroso, né? Na hora de você dormir, seu travesseiro vai ficar mais cheiroso. Então, são os benefícios, né? Que quando a pessoa que está comprando, ela percebe que vale a pena, né? E ela está ganhando, ela compra. Por que a gente usa sabonete? Por que a gente usa escova de dente, pasta de dente? Né? Por que a gente escova o dente quando acorda? Né? E tem aquele ar geladinho da pasta de dente. Né? Porque para gerar uma satisfação. Né? Porque se a gente só escovasse o dente com uma pasta qualquer, né? Só para limpeza, né? Se fosse só para limpeza, já tinha um benefício. Mas aí o que eles colocam, né? A empresa coloca, ela coloca um benefício a mais. Né? Então, quando a gente entende que a gente tem que colocar benefício a mais para o cliente ter satisfação naquilo que ele está consumindo, a gente vende, não tem desespero ali. Né? O creme dental, quando ele coloca a venda, não tem desespero. Não. Por quê? Porque ele sabe que quem compra tem um benefício. Então, ele só expõe o produto dele. Né? Expõe o produto dele, né? Faz uma propaganda, né? Para que você experimente, né? Você experimentou o produto, pronto, você virou cliente. É assim que funciona. Aí o que a gente faz quando a gente vai conquistar o nosso cliente? Né? Não tem timidez nisso, tem técnica. Por isso que eu falo, sou tímido para conquistar cliente. Não tem timidez, tem técnica. Né? Você vai lá, vai ofertar,
vai dar um experimento, experimenta, sinta, né? Sinta o frescor da venda do cartaz, né? Tenha resultado, né? A pessoa teve resultado, depois ela te compra. Depois ela te compra. É assim que funciona, né? A quantidade de conteúdo gratuito que eu trago aqui é para mostrar o quê? É uma prova, né? Olha aqui, ó. É assim que funciona, né? Como eu não tenho como botar você para provar na pele aquilo que eu faço, eu mostro o que eu faço para que você entenda que funciona, né? É simples. Não tem desespero, mas tem que ter o quê? Conexão. Por que você está aqui ouvindo? Porque tem conexão, né? Por que você está me dando atenção? Porque em alguma coisa você fala assim, pô, cara, alguma coisa que está falando aí bate, né? Isso aí faz sentido, né? Faz ou não faz sentido? Né? Coloca para mim no chat. Faz ou não faz sentido? Porque se não gera conexão, né, o cliente não compra. Agora, eu sei que tem um monte de gente que queria chegar aqui e ver eu pintando, mas isso não funciona, né? Esse é o resultado rápido. Esse tipo de cliente que chega aqui, né, para ver fazer o cartaz, né, ele não se torna meu cliente, né? E ele não resolve o problema dele. Ele não resolve. Se eu começar a pintar aqui cartaz, né, dar uma dica ou outra, ajuda, né? Mostra para você que é possível, né? Você vê que você também pode, que você também consegue, né? Quando eu faço uma mão na massa aqui, é legal ver. É legal que eu faça, para você ver que você pode. Por isso eu faço. Agora, quando a pessoa ela não quer, né, entrar de fato na coisa, a coisa não acontece nem para mim, nem para ela. Né? Primeiro, que ela não experimentou o produto de 100%, do jeito que ela deveria experimentar. E segundo, que para ela não é importante. Se o produto para ela não é importante, ela nunca vai ser meu cliente. Está entendendo? Né? A pessoa ela nunca vai se tornar meu cliente se ela não entende que o meu produto é importante para ela. E tá tudo bem, tem gente que não vai entender que o seu cartaz é importante. E aí ele não vai fechar com você. E aí entra onde? Entra a parte 3 de cliente, que é onde eu ganho muito com isso, né? Que são os clientes que nem sabem que o cartazista existe. Se ele nem sabe que o cartazista existe, e muitos cartazistas não sabem que esse cliente também existe, né? Eu estou nadando no oceano sozinho. Eu estou nadando no oceano sozinho. Eu estou tranquilo. E é isso que eu ensino para os meus alunos. Então não tem timidez. Não tem timidez, tem técnica. Tem técnica para isso. Né? E quando a gente vai com técnica, aí sim, a coisa tende a dar certo. Né? E aí deu errado, o que deu errado? Por que deu errado? Vamos entender o que deu errado e vamos mudar de novo. Opa, acertei num cliente, acertou num cliente? Opa, o que deu certo? Por que esse cliente disse sim? Né? Cabe a gente ir lá e perguntar para o cliente, né? Faz uma, duas, três vezes, né? Por que você aceitou? Né? Eu faço isso com meus alunos, né? Se você está vendo aqui a live, né? O vídeo e é meu aluno, né? Eu fiz isso com você. Eu perguntei por que você entrou, por que você aceitou, né? O que te fez dar esse passo, né? Por que agora você fez isso e não antes, não deixou para depois, né? Por quê? Porque eu quero entender o que é que funcionou. Quando eu entendo o que é que funcionou para você, eu vou repetir. E quando eu entendo o que não funcionou, o que eu falei que não deu certo, né? O que eu falei que espantou, eu não vou falar mais, né? É porque eu quero enganar meu cliente? Não. É porque eu quero atingir o meu cliente, porque no final das contas, eu não quero vender para o meu cliente, eu quero que o meu cliente tenha resultado, porque senão não funciona. Né? Se eu vender 10 cursos, 10 alunos, e de 10 alunos, 10 não tiver resultado, eu não consigo vender depois. Né? Por quê? Porque eu vou gerar uma má fama. Né? E eu não tenho medo de chegar aqui e falar, porque está aberto. Né? Eu falo que os alunos que fazem, tu segue todo o passo a passo, né, que bota em prática, né, em menos de 8 semanas, consegue o seu primeiro cliente. Eu não poderia falar isso, né, se todos os alunos que fizeram, seguiram todo o passo a passo, não conseguiram cliente. É claro que tem aluno que não quer cliente, que quer fazer de hobby, né, tem aluno que quer só distrair a cabeça, que gosta da profissão, né, que já trabalha no mercadão, que não quer fazer mercadinho. Tá tudo bem, né, o aluno é livre. Mas aquele que está do zero e quer conquistar o cliente, né, é esse passo a passo. Né? Agora, eu mapeei. Então, a gente precisa mapear o que dá certo. A gente precisa medir. Então, quando a gente foi para a rua, né, foi ofertar nessa fileira 3 de clientes, que a maioria dos clientes está na fileira 3, porque ninguém sabe que eles estão lá. Ganhou sim, foi para a rua.
né? Ofertou, né? Sai com um número fixo. Hoje eu vou ofertar 15 clientes. Ofertou 15, voltou para casa sem nenhum, volta no dia seguinte e oferta mais 15. Nenhum, fez uma semana isso, não funcionou, alguma coisa tem de errado. Saiu de casa na segunda-feira, né? A gente vai semear na segunda para colher na sexta. Saiu de casa na segunda-feira, né? Ofertou cliente, ofertou 15, conseguiu um. Opa, por que eu consegui um? 14 foram não e um foi sim. Identificar, né, os pontos que levaram aqueles 14 ali a ganhar não. Porque o não dos 14 nem sempre não é por causa do seu produto. Às vezes é o momento do cliente, né? Há algumas semanas atrás eu trouxe o cliente do açougue, né? Que eu ofertei ele uma vez, e como para mim era indiferente ter que ficar ofertando, né? Mas quando eu quis ofertar para mostrar como exemplo para os alunos, para a audiência, né? Para você que está aqui, né? Eu fui lá e ofertei novamente, né? Usei a técnica que eu uso, a técnica que eu ensino, né? Vai lá, oferta, né? E vamos ver. Fui lá e eu poderia ganhar. Não, eu estava preparado para o não, mas eu fui com argumento para ganhar sim. Então, toda vez que ele tentou sair da tangente, porque ele tentou, opa, vou desviar aqui que vem um cartazista. Eu mostrei para ele os benefícios. Né? A primeira coisa que ele falou, né? Eu que faço o meu cartaz. Eu que faço o meu cartaz. Eu falei, eu sei, mas o senhor é açougueiro, o senhor é bom de faca, né? E pode gastar, reservar o seu tempo para fazer aquilo que o senhor é bom. E agora o senhor pode pagar, né? Para alguém fazer aquilo que alguém né, é boa, né, eu não falei, né, eu tô falando aqui, ó, eu falei para ele assim, ó, o senhor é bom na faca, eu sou bom no cartaz, eu sou bom no pincel, o senhor pode cortar carne e pode deixar o cartaz por minha conta que eu vou dar conta, né? Aí ele falou, não, mas é o que faço. Eu falei, o senhor tomou vacina para Covid? Ele falou, tomei. Eu falei, foi de graça? Ele falou, foi. Eu falei, então pronto, né? Você foi lá e tomou uma agulhada de graça por quê? Porque o senhor ouviu o benefício, não foi? O benefício de não pegar uma doença. Aí só foi, não foi? Então, eu vou fazer a mesma coisa com o senhor. Né? Para o senhor não falar não para mim, eu vou te dar 5 cartazes de graça. Quanto que custa para mim 5 cartazes? Né? 5 cartazes para mim custa R$ 5. Né? R$ 1 cada um de custo, porque foi meia folha. Não vale a pena eu gastar R$ 5 do meu bolso para conquistar um cliente? Vale, não vale. Então, propaganda é isso. A gente tem que pagar. Né? Tem audiência aqui que eu trago que eu tenho que pagar para a audiência. Eu tenho que pagar para eles me ouvirem. Mas depois que eles me ouvem, ele fala assim, cara, esse maluco aí tem razão no que ele está falando. Eu vou dar um voto de confiança. E vai lá e vira meu aluno. Né? Aí tem um ganha-ganha. Né? Mas primeiro eu paguei para ele estar aqui. Né? Tem gente que vem de graça, é melhor ainda. Né? Tem gente que me conheceu na internet aí buscando e veio de graça. Show! Melhor ainda para mim. Agora, tem gente que eu pago. E quando eu vou lá, eu pago. Né? A minha propaganda é paga. Mas eu deixei de experimentar. Mas com uma intenção de quê? Do ganha-ganha. Né? Aí chegou um momento que quando ele, né, aceitou os 5 cartazes, que ficou de me dar a relação, né? Depois ele foi e me ligou, passou a relação, e aí ele já não queria mais de graça, que já queria me pagar. Mas aí eu fui fiel ao que eu falei, né? E é uma coisa, é um princípio que eu tenho aqui em casa, né, com as crianças, né? Falo até com alguns alunos meus, se falou, faz. Se falou, faz. Quando eu fui entregar ele, né, ele falou quanto que foi. Que ele encomendou sem nem saber o preço, porque eu não tinha falado preço, né? Preço é outra coisa que vocês vão aprender, preço, né? A gente só fala preço para espantar o cliente. Quando uma pessoa fala assim, quanto que é, e você quer se livrar dela, pode falar o preço. Agora, quando você vê que é um potencial cliente, aquele que você fala assim, não, cara, essa pessoa está interessada, fala o preço não, porque ela vai embora sem antes experimentar o teu produto, sem antes conhecer o que tem de bom. Então, quando a gente fala o preço, por que toda técnica de venda a gente joga o preço para o final? Primeiro eu vou te oferecer aqui, ó, todo o benefício do que eu tenho. Depois eu falo o preço. Porque se você já entendeu o que daria um benefício, opa, então eu quero essa parada. Né? Não importa. Pelo contrário, já fica maquinando na cabeça quanto que vai custar, quanto que vai custar. Até X eu pago, não é isso? Eu não faço isso com vocês? Né? Quem não entrou na turma passada, né? Eu faço isso. Né? Quem entrou, que é meu aluno, eu fiz isso com você. E eu faço isso com o meu cliente na rua. É a mesma coisa, a técnica é a mesma. Quando você vai comprar um carro, né? Eu já comprei carro zero. Comprar carro zero é assim, né?
Quando você chega lá e pergunta o preço, ele não fala não. Não, vem aqui, senta no carro, liga o rádio. Olha o banco, como é que te abraça, olha que delícia. Né? É o que? O benefício. Então, a gente tem que mostrar para o nosso cliente o benefício. E ser vendedor, né, tem que quebrar o mito, né, a crença de ser vendedor enrolão. Não, vendedor não é enrolão. Vendedor honesto, bom, ele está vendendo benefício para o outro. Né? Quando eu comprei meu carro zero, já comprei 2 carros zeros, né? Quando eu fui comprar, né, foi isso. Né? Eu tive lá benefício do carro. Né? Meu primeiro carro zero foi um C4. Né? Cara, eu fui comprar, tinha um negocinho que botava no painel, assim, com cheirinho de pêssego. Gente, que detalhezinho bobo, que detalhe bobo. Né? Bota aí painel do C4, meu C4 era 2009. Eu acho que era 2009, 2010. Eu acho que era isso. Se botar no Google aí, painel do carro, aí vai ver que do lado direito do rádio, assim, na parte de cima, tem um negocinho, um pininho, que ali entrava um cheirinho de pêssego. Cara, que coisa maravilhosa aquela. E ainda vi um refilzinho, né? É um sachê, né? O carro é francês, né? A Citroën, né? Pô, o painel era emborrachado, que coisa mais linda. Né? Quando eu fui comprar, né, tinha isso, uma firulazinha. E o cara chegou lá, me mostrou isso, né, o painel digital, né, o banco isso, o banco levanta, tudo no botão, no volante, pá, a marcha pequenininha, né, roda 16. Cara, que carro maravilhoso. Né? Era aquele carro dos Transformers, né? Você lembra da propaganda que o carro se transformava? Depois tiraram a propaganda porque falaram que era uma propaganda enganosa porque o carro não se transformava em robô. Né? Não era o Transformers. Aí tiraram o carro que saía patinando pela estrada. É benefício. O vendedor de carro ele faz isso. Aí depois que você vai lá, sente cheirinho, aperta os botões, liga o motor, ouve, pá, né, sonha, viaja, né, no carro ali sentado sem sair do lugar. Aí você vai, senta na mesinha dele, traz um cafezinho aqui pro meu amigo aqui. Qual é o seu nome mesmo que eu tinha esquecido? Gelson. Opa, Gelson. Né, desculpa, esqueci seu nome. Ó, traz um cafezinho aqui pro Gelson aqui, com açúcar, sem açúcar, sem açúcar. Ah, pá. Pronto. E Gelson sentou na mesa, já tá o quê? Levinho, soltinho. Aí ele vai lá e fala o preço. Na época, 53.800. Me lembro até o preço. Primeiro carro zero a gente nunca esquece, né? 53.800 em 2009. Eu paguei. Eu fui lá, tá bom. Eu tinha um Meriva, né? Entreguei meu Meriva, era um Meriva preto SS, lindo também. Já viu um Meriva preto SS? Né? Cara, lindo. Aí troquei o Meriva lá, paguei mais 20 mil, o Meriva valia 30. Paguei mais 20 e pouquinho lá, e pronto. Né? Foi isso. Né? Benefício. Né? Quando entrega o benefício, a gente compra. Então, mostrei o benefício para o seu Francisco, né? Aí o que eu estava falando, né? Falou, faz, né? Mostrei o benefício. Na hora que eu fui entregar ele, né? Eu estava falando do preço, né? A gente fala o preço no final, né? E o carro ele fez a mesma coisa, e a técnica de venda, no curso eu faço a mesma coisa, né? E você vai fazer da mesma forma, né? Porque você chega no cliente, o cara fala quanto que é, e você fala quanto que é, ele tem só uma chance de falar sim ou não. Se ele falar não, você não tem mais argumento para lidar com ele e mostrar o benefício. Ele já disse não. Então, primeiro você mostra os benefícios, para depois você falar o preço. Se ele fala, se você diz o preço e ele fala não, pronto, pode ir embora. Pode ir embora que você não vende mais para ele. Então, são técnicas. Né? Não adianta você insistir para o cara que já disse não por causa do preço. É difícil vender isso para ele. Né? Agora, quando você mostra as vantagens, eu sei quando eu fui entregar o cartaz para o seu Francisco, né? Cheguei lá, falei, seu Francisco, está aqui o seu cartaz. Aí ele falou, quanto que é? Eu falei, ó, R$ 56. Aí ele foi e falou com o caixa, R$ 56. Mas, ó, eu vou te dar R$ 40 de desconto. Porque eu falei que 5 lá da frente era de graça. Ele, parou. Eu falei, então são R$ 16 desses 2 cartazes daqui de dentro. Então, R$ 16. Mas como eu vou arredondar para o senhor, né? Me paga só 15. Ele sorriu, me pagou 15, né? Sorriu com os olhos, né? Porque estava de máscara. A gente viu que o olho apertou, né? Tem que observar a face do outro, né? O olhinho apertou, né? Percebi que ele estava sorrindo, que ele ficou feliz. E o que aconteceu ali? Eu gastei 5, né? E ganhei 15, ou seja, R$ 10 de lucro, uma coisa que eu estava, né, disposto a dar. Ia dar R$ 5 ali de propaganda para ele, né? E talvez vendesse, mas eu vendi antes disso tudo, né? Então foi um processo que eu fiz, um passo a passo que eu costumo fazer e que funciona muito bem, onde eu ensino todo esse passo a passo para os meus alunos, né? Então meus alunos eles vão para o cartaz, preparam o cartaz, né? Aprendeu a fazer o cartaz, a gente vai para a venda. E a maioria dos alunos fala assim, mas meu cartaz não está bom para vender.
mas com a técnica e com a necessidade do cliente mostrando o benefício, o cartaz vende, né? É claro, não vende para todo mundo, né? Que eu quero que você fique presente para você não desanimar, né? Se você for para campo sozinho, né? Tentar sozinho, por sua conta, né? É normal, né? O não, né? Pense que eu estou melhorando, né? Quantas lives eu fiz aqui sozinho, né? Sem audiência. E eu não estava preocupado com a audiência? Não, eu estava preocupado em melhorar as minhas lives, né? Conforme a gente faz, a gente melhora. Conforme a gente faz, a gente melhora. E quem são esses clientes número 3? Né, os clientes número 3 são todos os estabelecimentos, né? Quem me segue aqui já ouviu falar isso, todos os estabelecimentos comerciais. Todos, sem exceção, todos os estabelecimentos comerciais precisam de um cartaz, né? O primeiro contato que eu tive como cartazista, como não, né? Com um cartazista. Deixa eu ver água. O primeiro contato que eu tive com um cartazista foi na loja que meu pai trabalhava. Meu pai, ele trabalhou numa loja de roupa no centro do Rio de Janeiro, né, por 35 anos. Ele entrou nessa loja, 14, 15 anos de idade, e se aposentou nela. Só trabalhou em um lugar. Né? Que legal, né? E nessa loja, eu era criança, eu ia lá aos sábados, né? Eu ia junto com meu pai, porque meu pai saía cedo. Sábado saía 1 hora da tarde, aí às vezes ele me levava, né? Para ir, eu ficava no estoque lá conversando com os estoquistas, né? Ajudando lá a dobrar a roupa. Era criança, né? Ajudando, não, atrapalhando. E tinha o cartazista, né? Na loja tinha um cartazista, loja de roupa. Naquela época, os precinhos eram precinhos desses pequenininhos assim. Os papeizinhos eram cortados até na gráfica, né? Vinha um bloco de papelzinho assim, ó. Muito papelzinho, né? Cartãozinho assim. E seu Alves era o cartazista, né? E aí ele fazia o cartaz, né? Com um pincelzinho chato, fininho, desse aqui assim, ó, ele fazia certinho, cara, que letra linda, né? Todo direitinho, era só um número, não tinha, escrevia nada, né? Só fazia o número. E aí prendia com alfinete nas roupas. Ou seja, ele era um cartazista fixo, né? Profissão dele, cartazista de carteira. Ele ia lá só aos sábados, né? Por isso que eu sempre contava com ele. E aí prendia na roupa, na vitrine, botava lá na roupa com um precinho preso. Ou seja, já tinha vitrinista, isso eu sou de 1976, vou botar aí 84, vou botar próximo dos 10 anos, de 8 a 10, 8 a 10, eu não era mais de 10 não, porque com 10, 12 a gente não quer acompanhar pai mais não, né? Vou botar eu com 8 anos, né? 84, né? De 84 a 86, de 82 a 86, né? Lá em 86, né, já tinha um cartazista na loja, então todos os estabelecimentos precisam de um cartazista. No centro do Rio, nessa época, passava naquelas lojas de roupa, né? As lojas tinham um cartazinho pendurado. As que tinham cartaz escritos, né? Que era um cartaz maior. Deixa eu pegar uma folha aqui, né? Um cartaz desse tamanho aqui, ó. Né? As lojas que tinham cartaz desse eram lojas de tecidos, né? As lojas que vendiam os tecidos, eles tinham, né? Eles tinham o escrita com tecido, aí preço, desconto, aquela coisa toda, né? E carnê, era pago no carnê, eu lembro dessas paradas. Então, ali já tinha cartazista. Então, esses estabelecimentos, eles continuam precisando de cartazista. Mas os cartazistas desapareceram deles, né? Deixaram eles de lado, mas eles continuam precisando. Então, eles usam o quê? Plaquinhas com preço preso, eles usam plaquinha de madeira escrita no hidrocor, ou você vai no shopping, né? Tem as folhazinhas de caderno escrito, né? Uma agendazinha com preço pequenininho. Agora, se você chega e oferece o seu trabalho como cartazista, né? Todos os estabelecimentos precisam de um cartazista. Pode ser que não precise de um cartazista fixo toda semana lá, mas que eles precisam de um serviço, eles precisam. E se a gente mostra o benefício da nossa profissão para o outro, por que não? Né? E como é que a gente faz isso? A gente oferta, né? Oferta de uma maneira correta, onde a gente vai conseguir convencer o nosso cliente. Faz sentido? Fala cá para mim se faz sentido. Né? A minha intenção aqui, né, com esse conteúdo é mostrar para você que não tem timidez, né, que não tem timidez, que tem técnica e que a gente precisa fazer até a gente ficar bom, né? Quantas lives? Hoje a minha live 85, 86, né? E, né, a minha primeira foi uma droga, né? Mas o conteúdo foi dado e quem estava na live gostou. Por que gostou? Porque foi uma droga para minha cabeça, para o meu ego, né? Eu estava preocupado com ela, eu estava com medo. O que as pessoas vão pensar?
quando a gente vai se desprendendo disso, né? Quem não gostou, cara, a live é livre, é só sair. Olha que coisa boa, ninguém é obrigado. Não é isso. Então, se a gente vai ofertar, né, a gente tem que pensar o quê? Primeiro, né? Primeira coisa que a gente deve pensar, isso aqui vai dar resultado para o meu cliente? Porque se a gente for ofertar uma coisa que não dá resultado para o cliente, a gente pode até vender, mas a gente vai vender uma vez só. A gente não quer vender uma vez só, né? A gente não quer todo esse trabalho de estudar, aprender uma técnica, papapá, para chegar lá e vender uma vez só para o cliente, depois vender uma vez só para o outro cliente, depois vender uma vez só para... Não, a gente quer continuar vendendo, né? Cartaz é isso, continuar vendendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é, isso aqui vai gerar transformação, né? Vai gerar valor, né, para o meu cliente? Ah, vai. Se vai gerar valor, então beleza. Isso aqui vai pagar minhas contas? Vai pagar meu boleto? Ah, vai. Então estou dentro, né? Se eu for criticado pelo meu vizinho, né, pelo fulano de tal, pelo meu parente, pelo meu tio, pela minha tia, ah lá, não estudou, agora virou cartazista. Eu já ouvi isso. Não estudou, virou cartazista, né? E hoje eu sou muito melhor de vida sendo cartazista do que muita gente que estudou, né? Que tem faculdade, né? Você conhece gente que tem faculdade, né? Que tem diploma, que estudou pra caramba e está desempregado? Por quê? Porque passou tanto tempo estudando e, né? E não é porque é incompetência, não. É porque depois que viu, né? Foi lá e falou, cara, eu não quero fazer essa parada aqui. Estudou pra caramba. E tem outros que estudaram pra caramba, né? Trabalham na profissão, mas não suportam. Sabe por que não suportam? Porque não querem abandonar o diploma. Tem gente que não quer abandonar o diploma. Caramba, né? Passei tantos anos estudando direito, hoje eu sou um advogado, eu não suporto isso aqui. Mas eu não posso abrir mão disso, né? Eu tinha um salário muito bom trabalhando embarcado, né? Mas chegou um momento que eu não gostava mais, que eu não gostava mais do ambiente, que eu não gostava mais de estar longe de casa. Eu falei, cara, eu vou abrir mão, né? Vou abrir mão disso aqui e vou trabalhar como cartazista, que é uma coisa que eu gosto, que eu tenho paixão, né? E quando eu descobri que eu poderia ensinar isso, né? Eu fiquei mais apaixonado ainda, ver a transformação no outro, né? E aí eu falo para os meus alunos né? A gente ganha de acordo com a transformação que a gente gera, né? Quer ganhar mais, né? Transforme mais clientes. Olha que coisa boa para a gente fechar nossa live, né? Quer ganhar mais, né? Se você faz um estabelecimento só, você ajuda um cliente só. Então você vai ganhar de um cliente só. Se você faz dois estabelecimentos, você ajuda dois clientes, então você vai ganhar de dois estabelecimentos. Se você ajuda três estabelecimentos, você vai ganhar referente a três estabelecimentos, né? Então, quanto mais você faz, mais você trabalha, mais pessoas você transforma, né, mais você ganha, né? Hoje eu tenho um monte de clientes, então eu ganho um pouquinho de cada um, que no final das contas dá muito mais do que eu trabalhar para um cliente só. E se eu perder um, né, por acaso, eu não me preocupa, porque eu tenho os outros que vão segurar, né? Eu tenho vários alunos, né? A transformação que eu gero na vida deles, né, é tão positiva que me dá uma satisfação enorme de estar fazendo isso, né? Me dá uma satisfação enorme. Agora, só aconteceu por quê? Porque uma hora ou outra eu tive que botar o medo de lado e vai com medo mesmo, meu filho, né? O medo não quer te abandonar, vai com medo. Até a hora que você vai dominar. Quando você começar a dominar a técnica, aquilo ali, né? A venda, aí a coisa vai fluir de tal forma que você não vai conseguir mais ignorar, né? Hoje eu não tenho mais problema em ofertar. Eu não oferto porque a minha agenda está cheia, né? Eu tenho meus alunos que eu preciso dar conta, né? Então a coisa está equilibrada. Mas, né, se não fosse isso, se eu tiver que passar no estabelecimento e ofertar, eu vou lá e oferto, né? Sabendo que se ele falar não, né, quem perde é ele, né? Eu falo isso muito claro aqui, né? Quando você vai ofertar o seu cartaz para um estabelecimento e o estabelecimento fala não, né, quem perdeu foi ele, né? Pode ter certeza disso, né? Quem perdeu foi ele. Porque se para ele era benefício e ele não entendeu isso, né, às vezes o cliente ele não entende que é um benefício para ele, né? Quando eu oferto aqui um treinamento, um curso, onde as pessoas, aquelas que querem, né? Porque tem gente que não quer, tem gente que gosta só do bate-papo, tem gente que quer só ver como é, quer só pegar uma dicasinha, tá tudo bem. Agora, aquela pessoa que precisa, né? Que sabe que aquilo dali vai gerar transformação nela, né? Que tem certeza que o negócio dá certo, mas não entra, né? Quem tá perdendo não sou eu, né? Que estou passando um treinamento para ela. Quem tá perdendo é ela. Né? Ela tá deixando, vou entrar na mês que vem, vou entrar daqui a 2 meses, vou entrar daqui a 3 meses. Tá perdendo 3 meses. Tá perdendo 3 meses. Faz sentido? Né? Porque a pessoa, quando a ficha cai, entra na hora.
cara, a pessoa que cai, a ficha cai, né? Quantos alunos meus que entram, eu pergunto assim, né? Por que você entrou na segunda-feira assim que abriu? Ele falou, porque eu não podia entrar na sexta. Se sexta-feira tivesse aberto, eu teria comprado na sexta. É a pessoa que já estava decidida. Ela já estava decidida, né? A pessoa que quer. Agora, tem gente que vai até o final. E eu pergunto, por que você não entrou na segunda-feira? Né, quando eu abri a turma. Sempre vem aquela desculpa, né? Porque no final das contas é o quê? Medo. Dúvida se aquilo ali é para ela. E assim, às vezes a dúvida é, será que ela vai dar conta? Às vezes a dúvida não é se eu consigo ensinar, né? Porque ela já conseguiu ver que eu tenho alunos que eu consigo ensinar para os outros. Aí vem o medo de quê? Será que eu consigo aprender? Tem essa dúvida. E aí, por isso que eu falo, entra, né? Sempre que eu falo, né, que eu abro inscrição, eu falo, entra, né, e vê se é para você. Se não for para você, tá tudo bem, pede para sair, né? Eu não tenho preocupação com isso. Entra e vê, né? Vai ter acesso a todo o conteúdo do curso, né? Vê se eu consigo te ajudar, né? Vê se você é capaz, né? Para mim você é capaz, né? Com um encaminhamento certo, com uma mentalidade certa, você é capaz, tá bom? Então, né, fica aí, né, como conseguir nosso cliente, como quebrar essa timidez, como perder esse medo, né, saiba que é técnica, que é um passo a passo, né, que você também pode e que eu consigo te ajudar. Muito obrigado por estar aqui comigo, né, mais uma live, né, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção. Se não deixa o like, né, e acha que valeu a pena, deixa o like aí, isso é bom, né, ajuda o YouTube a entender que o canal está valendo a pena e ele mostra para mais pessoas, tá bom? Um abraço e até a próxima live. Toda terça-feira a gente tem live 20 horas, né? Um abraço.